Eu moro em Londrina, mas eu não sou londrinense, eu sou pernambucano. E sou natural de uma cidade próxima de Recife, chamada Cabo de Santo Agostinho, onde tem umas praias assim que você deve conhecer, perto de Porto de Galinhas, e praias maravilhosas. E eu venho de uma família muito grande. Hoje nós somos 9 irmãos. Temos 7 pastores na família. E quando eu nasci, 2 meses depois que eu nasci, mais ou menos 2 meses, eu tive uma complicação respiratória. E minha mãe, hoje minha mãe tem 72 anos. Incrivelmente uma mulher saudável, na obra do Senhor. Se ela estivesse aqui, ela ia querer reger esse coral de adoradores aqui, porque ela sempre foi regente de coral, tocando saxofone. E meu pai, o grande pregador da palavra, já faleceu, mas pregando a palavra, pastoreando também uma igreja. E quando eu nasci, 2 meses depois que eu tive essa complicação, ela me levou ao médico da cidade. E o médico fez uma pergunta para ela, me examinou, viu todas as coisas, chamou a atenção a ele, algumas coisas características em mim. E ele fez uma pergunta para ela, a senhora nunca ouviu falar da síndrome de Down? E ela respondeu, não, naquela época, 69, cidadezinha pequena, era mais conhecido como mongolismo, ou retardamento mental. E o médico falou assim, ele tem uma síndrome que não tem cura. E ela pediu para ele explicar mais detalhadamente. E aí ele começou a dizer, ele não vai andar, não vai falar, vai continuar tendo esses problemas respiratórios, muito provável também no coração. E se ele viver por muito tempo, vai viver até seus 30 anos. E aí ela simplesmente olhou para ele e falou assim, doutor, o senhor não pode resolver esse problema? Para você ter uma ideia como ela é uma mulher simples. Ele falou, não. Aí ela virou para ele e falou assim, eu conheço alguém que pode resolver isso. E ele pensou que ela estava falando de um outro médico. Aí perguntou, que médico a senhora conhece? Ela olhou bem nos olhos dele e falou, o médico dos médicos, Jesus. Eu conheço. Foi para casa, o médico falou, pode ir para casa, dona Lídia, cuida bem de seu filho, a senhora tem que ter uma atenção especial por ele. E fui para casa. Minha mãe chegando em casa, ela me contou isso, e cada vez que ela conta, se você conversasse com ela hoje, ela vai contar com tanta empolgação, sabe? Uma mulher firme no Senhor. Eu costumo dizer que eu não fiz nada para ser curado, mas Deus fez através da minha mãe. Glória a Deus pela vida da minha mãe. E chegando em casa, ela fez uma oração que eu chamo oração perigosa. Sabe qual que é a oração perigosa? Você vai saber já. Ela disse, Deus, o Senhor nunca falhou com nenhum dos meus filhos. Obrigado porque Davi é o presente do Senhor para mim. Eu agradeço porque ele é um presente. Mas se ele vai ficar assim como o médico falou, e eu quero que os irmãos entendam, tá? Isso é ousadia, fé, declaração. E além, ela arriscou, tá? Então ela disse, se ele vai ficar assim, sem andar, sem falar, problemas respiratórios no coração, eu vou te pedir, por amor a ele, eu mesmo declaro, pode levá-lo. Faz ideia o que significa essa oração? Mas em contrapartida ela falou, mas se o Senhor curar o Davi, ele não vai fazer outra coisa a não ser servir ao Senhor completamente. E ela fez essa declaração. E sabe o que ela pediu? Pediu um sinal. Vou te falar o sinal que ela pediu. Se amanhã ele estiver vivo, Senhor, é porque o Senhor vai curá-lo. E aí?
Já pensou nesse sinal que ela pediu? Como me faz lembrar aquela mulher, sabe, perante Jesus lá, que fala que os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa dos seus senhores, e Jesus fala: mulher de fé, quando ouço essa declaração, Senhor, me dá um sinal, se amanhã eu ver o Davi vivo, é porque o Senhor vai curar, e eu não vou ficar mais em dúvida, o Senhor vai curar o Davi. De manhã ela acordou, eu estava vivo. E aí, ela olhou e viu: bom, Davi está vivo, então vai ser curado. A coisa era tão convicta para ela, que as minhas tias chegavam para ela e falavam: puxa, Davi, né, coitadinho. Ela: cala tua boca, Deus me deu um sinal, e Davi vai ser curado. Ah, como eu gostaria que minha mãe estivesse aqui para falar isso para vocês. Fala para o seu irmão assim: se Deus te deu um sinal, fica com esse sinal, querido. Não recua. Eu creio. E aí passou um ano e nada aconteceu. E ela declarando: Deus me deu um sinal. 1 ano e 2 meses eu comecei a andar. Mais um sinal. Fala: sinal. 1 ano e 4 anos e 5 meses eu comecei a falar. Mais um. E a fé aumentando, crescendo. 4 anos eu não tinha mais problemas respiratórios. Mais um sinal. O coração estava zerado. 5 anos depois, sem nenhum problema. Mais um sinal. E com 6 anos fui avaliado e nada tinha de anormal na minha vida. Curado completamente, 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 completamente. Curado da síndrome de Down.